recapitulando aqui, a pergunta é a seguinte: qual foi a pior situação que você encontrou? Você falou que foi na área de saúde, enfim, mas... A educação eu acho que está pior. Tá pior. Frank, a situação que hoje se encontra a educação de Macaíba vai deixar um legado negativo para o nosso município. Daqui a 20 a 30 anos a gente vai ver o prejuízo que essa gestão está deixando para a educação do nosso município. Quando os jovens de hoje, que precisavam de uma assistência melhor, tiver dificuldade lá na frente com a falta de educação que está sendo oferecida hoje. E no mundo globalizado e bem competitivo, né, é complicado. Vai ficar para trás, infelizmente. Alguma postagem dessas suas foi tipo assim de elogio, de alguma coisa positiva que você viu desde que você começou? Não, eu vou começar a fazer a inauguração eu mesmo do que eu cobrei, né? Porque eu cobrei, alguns vídeos até fiz, prefeito, estou cobrando aqui, quando você vier inaugurar, me convide para a inauguração. Como ele me convidou, eu vou começar a fazer agora as inaugurações. O que está sendo positivo é que eu estou passando, fiscalizando, e ele está indo lá consertar, né? Meu Deus do céu. Vamos então para a quinta pergunta, não é a sexta, é a quinta. Vamos lá. Com relação à história, eita, agora aqui é um negócio que é de dar raiva mesmo. Com relação à questão da história, as personalidades até mundialmente conhecidas e filhos de Macaíba, né? Bom, praticamente não há mais registros por parte dos prédios históricos, que foram praticamente todos demolidos. Como você vê essa parte hoje? Vivemos, na verdade, um funeral, digamos assim, da história de Macaíba, e aí eu vou abrir um parêntese para colocar uma observação. A casa de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, que foi o primeiro, se eu não me engano, o homem a conseguir voar, apesar de em pouco tempo, com o seu balão Pax lá em Paris, na França, que é muito respeitado. Seus restos mortais foram trazidos para o Rio de Janeiro, ficaram lá por 120 anos. Recentemente houve toda uma mobilização, etc, etc. E ali onde tem lojas americanas, que era o Banderne, antes do Banderne era o Casarão, que foi onde ele nasceu. Quando era o Banderne, que foi demolido o Casarão, que é um erro de administrações passadas, porque Augusto Severo é um ícone da história do país também, até mundial por um lado. Mas enfim, no Banderne tinha pelo menos uma placa dizendo: aqui nasceu Augusto Severo. Depois disso, o Banderne, né, não existiu mais, e se eu não me engano um comerciante local, não vou revelar por questões éticas, mas adquiriu o prédio, foi um mercadinho local, que hoje é uma grande rede, mas retirou até o nome, a plaquinha, dizendo que ali nasceu Augusto Severo. E você entra na Americanas hoje, eu entrei lá e você sabe de quem foi? Não sei quem é esse cara. Então assim, Augusto Severo, por exemplo, só um tópico aqui, já é um dos exemplos que a gente não tem praticamente nada de registro. Recentemente foi os restos mortais lá para o Ferreiro Torto, mas enfim, como é que você vê esse funeral, digamos assim, acontecendo na história de Macaíba, com os prédios todos sendo demolidos, os últimos que restam agonizando ou não? Como é que você vê esse descaso para a cultura? Frank, é o seguinte, o pessoal gosta de distorcer as coisas. O pessoal fala, o prefeito investe na cultura, na história, São João, não sei o quê. Na verdade, a história de Macaíba ela está sucumbindo. Eu fiz vídeos lá no Solar da Madalena, como fiz vídeo também lá no Casarão dos Guarapes, e aqueles dois imóveis é a cara hoje da história e da cultura de Macaíba. Nós não estamos vendo valorização nenhuma na história do nosso município, principalmente nessa administração que foi promessa de campanha do atual prefeito. E a gente não consegue ver. A gente não consegue ver cobranças. A gente não vê um vereador cobrando sobre as questões históricas da nossa cidade. A gente não consegue ver uma autoridade do nosso município cobrando sobre a história da nossa cidade. Rapaz, por falar em Augusto Severo, que eu insisto nessa tecla, só um exemplo, eu fui outro dia na secretaria, aliás, na biblioteca municipal, que é ali próximo daquela praça, onde tem os vultos históricos, né, que é a caricatura deles, e eu procurei um livro, até de Valério Mesquita, né, que é uma certa referência política também, histórica na cidade, que nesse livro que ele publicou há algum tempo atrás, faz muito tempo, não tão, mas faz algum tempo, há fotos daquela rua principal ali. E dentre essas fotos, há justamente a foto ali onde é Americanas hoje, que era o Casarão de Augusto Severo. Eu queria esse livro para tentar essa imagem, que eu tenho um projeto, uma coisa particular, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso,
E você acredita que na própria biblioteca municipal ninguém sabe que livro é esse, ninguém sabe quem é este homem? A pessoa pegou meu WhatsApp para depois que se achasse esse livro de Valério Mesquita ali na biblioteca de Macaíba, manteria contato comigo já faz 1 mês ou quase 2. Ou seja, as pessoas que estão também dentro da área de cultura não sabem nem o que estão fazendo lá, porque como é que a pessoa trabalha numa biblioteca e não sabe sequer ir? Valério Mesquita é um nome também histórico dentro da cidade, vive, é uma pessoa que vive hoje em dia, mas cara, não tem, ninguém sabe que livro é esse, que coisa louca. Pronto, Valério ainda é uma autoridade da nossa cidade, que ainda, viva, né? Que ainda cobra sobre a questão histórica e cultural do nosso município. Tem outros, mas de uma forma muito tímida. Mas quem dá o formato de valorização da história e da cultura é quem está em cima, é quem está administrando. Se quem está administrando não valoriza, quem está abaixo também não vai valorizar. Por isso que você se depara com alguns funcionários dentro de uma não sabe o que estão fazendo. Não sabe o que estão fazendo, justamente. E até hoje eu aguardo essa ligação no WhatsApp. Então, enfim. Tomara que aconteça agora depois dessa ideia. Pois é, eu só quero aquela imagem do casarão do Augusto Severo. Mas enfim, você vê também que a gente está vivendo uma espécie de funeral da nossa história, por exemplo, uma história tão bonita, né? Macaíba é o berço da cultura e da história do nosso estado. Né? É verdade. Vários grupos. Alta de Souza, muitos. Alberto Maranhão, Augusto Severo, Otacílio. Dentro da política, dentro da literatura, dentro da cultura, então Macaíba é muito... Alta de Souza foi tema de Globo Repórter, cara. Isso foi para a rede internacional, pela Globo Internacional, para o mundo inteiro. Então assim, sabe, é muito lamentável. A gente está numa entrevista aqui jornalística, mas é também uma realidade que a gente se depara e é revoltante, né? Você tira a própria casa da poetisa Alta de Souza, que é a escola Alta de Souza, você chega lá, você não consegue mais, você não tem mais a essência. Não, ninguém sabe o que é aquilo. Que aquilo significou alguma coisa para a cultura. Você falou do Solar da Madalena, que era no Pernambuquinho, que foi até vendido para pessoas de fora, sei lá, gringo ou não, que ali eu acho que ele está esperando somente ruir para virar um terreno baldio, porque ali, cara, no mínimo nos anos 20, era o clero da sociedade potiguar, que iam se reunir para o chá, para o café, era um jardim belíssimo, na época dos senhores feudais, etc., e tem história viva ali agonizando o prédio, sequer tem um tombamento natural pela Fundação José Augusto, mas não tem um incentivo, até onde eu sei e percebo, da própria autoridade municipal para transformar pelo menos no museu. Ninguém vê isso. Isso não dá voto, Fran. Hoje, quem está administrando nossa cidade, hoje os políticos que estão à frente do nosso município, eles contabilizam todas as suas ações em relação a voto. Então a cultura, a história não dá voto. Se desse voto, eles estavam investindo nisso. Eles pensam em outra situação para Macaíba. Por isso que Macaíba não sai daquela história lá do passado, vai ser a bola da vez. E essa bola nunca aparece, justamente porque os políticos só contabilizam votos. Infelizmente é uma situação revoltante.